Está começando o videocast Os Bons Companheiros, no Cine Splendor. Olá, sejam bem-vindos aos Bons Companheiros, no videocast do Cine Splendor. Eu sou o Rod. Eu sou o Fernando Imperator. Eu sou o Bruno Assis. E eu sou o Homem-Aranha. Nossa, Homem-Aranha, sua voz é muito parecida com a do Bruno Assis. Engraçado, Fala né? com ele, Ah, sim. E o filme de hoje, meus senhores, é Homem-Aranha, de 2002, dirigido pelo Sam Raimi. O Homem-Aranha que esse ano está fazendo 10 anos e vai ganhar aí um quarto filme que não faz parte da trilogia antiga, com outro diretor, Mark Webb. Mark Webb, esse mesmo. Outro ator no papel, o Andrew Garfield. que é o Eduardo da rede social. Esse mesmo. O cara brazuca, o brazuca é Spider, cara. Exatamente. Brasil, a bandeirinha do Brasil. Mas tenho que dizer que tudo começou Roqueiro. com esse Homem-Aranha, o Sam Raimi, lá atrás. Um filme que começou aí, foi a trancos e barrancos pra realmente acontecer, né? Foi, Desde exatamente. quando teve, desde os anos 80, Desde cogitavam... mais ou menos no fim da década de 80, começaram a cogitar fazer um filme do Homem-Aranha, compraram os direitos, não deu certo, contrataram um roteirista, depois eles trocaram de estúdio e entrou James Cameron na parada, também não deu certo. Tentou fazer o roteiro e dirigir, mas não deu certo. James Cameron, ele tentou, aí ele fez Titanic, deixou de lado, depois de Titanic ele voltou com a ideia que podia usar quem? Leonardo DiCaprio? Leonardo como DiCaprio Peter poderia ser o Parker. Peter Parker. Já pensou, gente? Que coisa seria? Já pensou? Ainda bem que não conseguiram, né? Filmes assim... eu acho que esse filme precisava dessa tecnologia da época, Também. né, de 2002. Assim como o Senhor dos Anéis fosse feito nos anos 80, ia ser muito pior. Ia ser muito pior. Então eu acho que tem um tempo certo para os filmes e esse eu acho que é o tempo certo do Homem-Aranha. Com certeza. Se ele saísse nos anos 80, com certeza ia ser uma daquelas porcarias que você costuma ver na sessão da tarde ou no SBT, tipo aquele filme do Capitão América e tem O do também Quarteto Fantástico. do Quarteto Fantástico, que assim Eu são não vi nenhum dos dois, não porcarias. sabia nem que existia. E esse Homem-Aranha ele foi prolífico, ele gerou inclusive 2 sequências dirigidas pelo Sam Raimi também, só que a terceira sequência, o terceiro filme a gente, A gente esquece. podia pular. Faz conta que não existe. A gente vai citar esse filme aqui algumas vezes, geralmente falando mal dele, sabe? Então vamos ficar com o primeiro, que é o, acho que, se não o melhor, né? Tá... É o magnum opus do Sam Raimi. Com de certeza, Homem-Aranha. cara. E aí, não só do Homem-Aranha, é de todos os filmes de super-heróis da década que começou a levar-se a sério um filme de super-herói e a se fazer um filme de super-herói tão bem feito quanto foi, sei lá, o primeiro Superman na época dos anos 70. Exato. É verdade. E com uma produção assim com muita grana, né? Que geralmente todos os filmes de quadrinho depois disso acabaram tendo um orçamento alto. Até o Homem-Aranha na época foi o maior orçamento de divulgação, né? Porque eles queriam mostrar essa beleza que foi feita. Você quer números? Quero números. Você quer números? Eu quero números. Eu te darei números. Não, Homem-Aranha te dará números. Ok. Vamos lá, Spy. O meu filme gastou mais ou menos 100 milhões de dólares para ser produzido. Depois, deixa eu cobrir a minha boca aqui. Depois, ele gastou mais 30 milhões para ser distribuído. Olha só. Muita coisa. Viu hein? só? Deu certo, hein? Bastante coisa. E deu certo ou não? Adeus, Aranha. Deu certo porque o filme ele deu ao redor do mundo 810 milhões de dólares, mais ou menos. Inclusive 100 mil dólares foram apenas no fim de semana de estreia, o que os padrões até de hoje em dia é uma estreia catastrófica de boa, sabe? Ele foi desbancado só por The Dark Knight, né? Que faturou mais de 1 bilhão como filme. Né? Depois Sobre quadrinhos, né? sobre quadrinhos e... Bom, Mas o 2 eu acho que até foi, porque todo mundo já conhecia o 1 e o 2 foi até um pouco mais... tanto o 2 até o 3 foram bilheterias que realmente, até o 3, mesmo pela qualidade inferior assim, de roteiro e história assim, narrativa, Porque também ninguém diria que o 3 ia cair tanto a qualidade, né? Acho não que esperava. todos nós fomos assistir e pensávamos que ia ser pelo menos tão bom quanto o 2. Mas aí que tá, porque o Sam Raimi, primeiro, acho que não só o elenco todo e o próprio Sam Raimi, o Sam Raimi é um apaixonado de Homem-Aranha. Acho que isso já ficou claro, o cara gostava dos quadrinhos. É um cara bom de cinema, acho que é difícil você falar, pô, um cara, o que ele fez antes, né?
Ele era do cinema de terror, né, cara? Dos filmes B, né? Filmes B, e o único super-herói que teve era o Darkman, vocês lembram que era o Liam Neeson? Darkman, é Darkman, verdade, cara. verdade. Com Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn, o Hazal Ghul, Exato. um mentor aí de novos heróis, ela já foi um herói dark. É, o sombrio. Darkman. Isso é de quadrinhos? Não, não era de quadrinhos, ele era tipo um... Mas é como, ele era como se fosse inspirado, né? Num quadrinho pulp, né? Alguma coisa... Podia ser incluído com certeza. Tipo porque aquele o estilo do Alec Baldwin. O Sombra. O Sombra, né? Mais ou O menos. estilo, é verdade. Ele é original, o cara ele foi cientista também, ele é deformado, ele reconstrói o rosto, ele quer se vingar. Isso. Ele é a história clássica de vingança de super-herói. É, E aí, nesse caso, nesse filme a gente consegue ver muita coisa do Raimi. Você olha pra esse Homem-Aranha, você fala, meu, eu consigo ver que é do Raimi. Ah, cara, eu acho que tem características, né, de, assim, você toma susto com o Duende Verde, né? O Duende Verde foi o pedacinho de filme de terror que ele quis colocar no filme, né? Então, certo. você tem aquela cena dele conversando com a própria máscara, né? Uma coisa, que é cena de espelho, que foi até inspirado nos trabalhos dele anteriores. Tem essa coisa de humor mais, um pouco pastelão, assim, closes, tipo, sabe uma coisa A câmera é estranha ele tem esses ângulos diferentes, né? É. Acho que nisso realmente você vê um pouco. Tanto que acho que mais nesse primeiro você vê menos do que no 2, eu acho. Porque acho que até pela liberdade que ele deve ter ganhado maior, né? Isso vai evoluindo como o diretor sabe onde usar o que eu acho que até pode ter um pouco da década do estúdio não deixar tanto o cara ser ele mesmo, enquanto ele não vê o resultado. E falando nisso, né, assim, não só a direção e os detalhes também, vamos dizer assim, técnicos, em relação às cores, cara, de cenário, né, e vestimenta. Sim, o figurino foi Porque bem tudo trabalhado. duende verde. Isso que é bom de assistir o filme pela terceira, quarta, quinta, sexta vez, né? Porque você começa a reparar em coisas que você não está mais tão preocupado, o que vai acontecer, então você começa a pegar detalhes. E um dos detalhes que a gente pegou vendo dessa última vez, né, que quem não sabe a gente assiste o filme logo antes de gravar, o Bruno pegou as cores das camisetas, né? Tem uma cena que eles estão reunidos para fazer o almoço de ação de graças, né? E Já tinha meio dar um tapa, né? Naquela cena, ele tá vestido de verde. E quando o Norman Osborn chega, ele tá vestido de azul e vermelho. Olha pra você ver que interessante. Um está usando as cores do outro. E o Harry Osborn, que é o filho do Norman Osborn, ele está de verde, azul e vermelho. Então, veja bem. Dois ali. Você percebe que ele é um personagem que ele está muito... Ele está entre o bem e o mal ali. Ele está entre o pai e a Mary Jane, que seria o bem e o mal. Ele está entre o pai e o Peter. Acho que eu diria que assim, o destino dele não estava definido ainda. Porque ele ainda não tinha se encontrado. O Peter se encontrou, ele sabia, ele já tinha achado que o caminho dele, poder e responsabilidade, grandes poderes e grandes responsabilidades, né? Que o tio Ben prega nele, a morte dele causa isso. Então já estava definido esse caminho, sei lá, bem positivo e o caminho preto e branco. E o Norman já era o caminho, vamos dizer, sei lá, maligno, de conquistar, usar os poderes para o bem próprio e não para o bem coletivo. Não o sacrifício de um herói. E aí o Harry não estava definido, ele estava se achando ainda. Ele buscava se encaixar. E se for ver na fonte dos quadrinhos, o Harry realmente virava um Duende Verde depois. Sim. Então os fãs já esperavam isso e acho que isso é um reflexo, né? Que o Harry não era mal desde o começo, então o mal talvez não seja... Ele é mais, tipo, triste e, não sei, assim, uma pessoa que não... Um cara deprimido, reprimido. Não é muito feliz com quem ele é, tanto que ele até faz umas coisas, tipo, ele meio que rouba a namorada do amigo e não conta, né? Ele vive uma vida meio estranha, assim. Mas o Homem-Aranha, mesmo indo pelo caminho do bem, ele tem os seus momentos de... Ele tem um dilema, uma pequena tentação, dele, né? Porque ele, do nada, ele recebeu poderes, né? E se não fosse aquela conversa do tio, ele tava meio adolescente, foda-se, assim. Tava lá ganhando dinheiro lutando. Talvez se não acontecesse o que aconteceu com o tio dele, ele seguisse essa vida, né? Quer dizer, foi o trauma que definiu o nosso herói. Como outros grandes heróis também, todos têm sempre um trauma, né? Ou o planeta que explode, você é sobrevivente, ou os pais que morrem e você faz um juramento. Exato. É a jornada do herói, né? Você descobre que o seu pai é o Supreme Ruler of the Evil Empire. E você quer, né? Ou você força, ou você é ao contrário, você é igual que o Harry. Todo dia é um pai e filho, né, cara? É uma coisa simples, tipo, uma coisa assim, real, por mais que é um personagem fictício,
Mas o drama é real. O drama Não pai é uma filho, coisa filho não querer... pesada no roteiro, né? Uma coisa que fica Sim. fluida, bem E fluida. é uma coisa paralela essa coisa do pai do Harry com o nome, né? Do pai Inclusive, isso quando eles estavam trocando quem que ia ser o responsável pela produção do filme, o roteiro, direção, etc. Quando foi definido que ia ser o Sam Raimi, eles estavam decidindo quem ia ser o vilão do filme, que eu acho que é uma das maiores escolhas que são feitas na hora de fazer um filme de super-herói. Porque é a contraparte do sempre herói. todo mundo quer saber, né? Quem vai ser o próximo Batman. Exato. E nessa discussão de quem vai ser o anti-herói, quem vai ser o vilão, né? Havia se falado no Dr. Octopus, que acabou ficando pro segundo filme, falou-se no Electro, Shocker. Tem os dois. Tem os o dois. Electro e tem o Shocker. Bom, não lembro qual dos dois estava sendo. Enfim, e o Sam Raimi ele decidiu pegar o Duende Verde justamente para dar uma carga dramática, digamos assim, no filme, dessa relação de pai e filho. Então não foi uma coisa aleatória. E também até o próprio cinema aprendeu a fazer os filmes de super-heróis. Você pegar a Last, que foi o Batman e Robin, tinha... Pô, Senhor Frio, Era Venenosa, Bane, tipo... 3 vilões. O Batman no Retorno também tinha 2 vilões. E você né? descaracteriza completamente. Se você pegar o Bane, por exemplo, ele não tem nada do que é o Bane no gibi. O Bane não tem tempo de desenvolver o não personagem. tem, exatamente. Aí o Bane, se você conhece ele só pelos filmes do... sei lá quem é o diretor. Joel Schumacher, exatamente. Se você pega só o Bane a partir desse filme, você acha que o Bane é um retardado mental. Sabe? Muito forte, muito retardado. E não é verdade. Se você acompanha os gibis, você sabe que não é bem assim. Se você já assistiu o próximo filme, não sei quando a pessoa está vendo esse filme, o Batman, The Dark Knight Rises, você sabe que ele é um pouco mais esperto. Ou como a gente está gravando antes do Dark Knight Rises, você deveria saber. E o Christopher Nolan deve ter feito isso. Ele não fez, todos nós caras. Deixa eu pensar também uma diferença. Ele só não tem uma dicção boa, mas ele vai ser foda. Eu acho que esse dos filmes antigos, assim, de super-heróis, é que o diretor ele queria dar a sua visão sobre aquele herói. Certo. E acho que nesse Homem-Aranha, acho que é um dos primeiros filmes que... Cara, se você lê o gibi, é o Homem-Aranha e vê o filme, não tem diferença. É muito fiel. É muito se você fiel. a Mary Jane não era a primeira namorada. Tá, que seja, mas o herói é o mesmo. Ele transporta a Você atmosfera, adapta, né? você mantém o centro, o núcleo do que é aquele herói e adapta para a mídia que tem que ser adaptada para uma mídia diferente. Enquanto você não está dando a sua visão do que é o Homem-Aranha. Não, Homem-Aranha é isso, mas para essa mídia eu estou adaptando. Isso, exatamente. Então acho que essa foi uma excelente, uma grandiosa diferença que fez seu sucesso que foi e a qualidade que foi. Inclusive não só o herói, não só a Homem-Aranha, mas os coadjuvantes, a Tia May, o Tio Ben, os vilões, inclusive no 2, se você pegar o Dr. Octopus, enfim, todos os personagens, eles são muito bem construídos, tirando do gibi e jogando no filme. Exatamente. O que é menos bem construído na trilogia, né, no caso, é toda essa polêmica do Venom. Ah, sim. Porque o diretor queria uma coisa... Porque o diretor ele lia quadrinhos na época dele de adolescente, o Venom é vilão dos anos 90, né? Sabe como é que foi? Só vai fazer, criador do Spawn. Top. Certo do Family Guy. E realmente foi um dos grandes problemas no 3, né? O Sam Raimi queria os clássicos, o estúdio queria um popular. Porque todos os, sei lá, quem acompanhava assim, os fãs todo mundo queria ver o Venom, né? Até porque sabia que seria o último do Sam Raimi. E aí a galera pega o Venom desde o primeiro, na verdade, né? Porque é um vilão grandão e tal. Icônico, né? Ele é o Homem-Aranha preto. Ele é o Homem-Aranha do mal, né? Tipo assim. Só que o que o Sam Raimi queria, primeiro, ia ter que ser 100% CG, né? O personagem em si, porque ele é uma cosma alienígena. E segundo, que pra passar emoção com isso é meio complicado, né? Tanto é que a gente chega num assunto que a gente comentou no filme, a coisa de usar o mínimo de uniforme possível em cenas de diálogo, em cenas de emoção. Cenas de alta carga emotiva. Tem algumas cenas que o Homem-Aranha e o Duende Verde eles usam máscaras, eles cobrem o rosto. Então assim, pro ator conseguir exprimir uma emoção atrás de uma máscara é muito difícil. Então eles têm que usar muito movimento corporal, gestos, que os Power Rangers falam assim para mostrar que eles estão falando. Infelizmente o Homem-Aranha não faz isso. Não, ainda bem que ele não faz isso. Ele não mexe a cara, ele fala e ele tá com... Fica meio... O único que tem a diferença é que é o Duende Verde, né? Sim. Quando ele fala... porque tem uma redinha meio preta. Você vê, você chega mas consegue ver a boca tinha dele. comentado, a gente comenta dos olhos, né? Ele tira os olhos. Então, dos olhos que... Tira os olhos. Arrasta um pau no inferno. Esse seria o Sam Raimi
de raiz. O Sam Raimi moleque, o Sam Raimi de várzea. E nessa cena, por exemplo, o Duende Verde, na cena em que eles estão num embate ali psicológico, o Homem-Aranha e o Duende Verde ele quer convencer o Homem-Aranha de que eles podem dominar o mundo juntos, né? Come to the dark side. E os olhos da máscara do Duende Verde, eles abrem, então você enxerga os olhos do ator. Isso dá uma carga emotiva maior, e você precisa que o diretor faz isso em muitos momentos. E o Homem-Aranha também, ele tá sem o... A máscara dele é destruída, não, isso é no final. É verdade. No final, por aí já sabem as identidades do outro, mas naquela cena que dá até um tapinha na cabeça do Spy, maroto, né? Que é Spy, né? Podia ver pelo menos Podia, né? Tipo, todo vilão tem essa coisa, né? De não tirar. Mas podia ser Coringa, ele salva. Vocês lembram no Cavaleiro das Trevas que um vilão tenta tirar a máscara, é um choque. E o Coringa vai pode crer. Ah, é verdade. O Peter era gênio suficiente pra fazer um sistema elétrico aí de máscara. Eu acho que não. É, porque afinal, no filme, ele nem criou os lançadores de teia igual no gibi. E, inclusive, olha que curioso, a única contribuição do James Cameron que ficou pro roteiro final desse Homem-Aranha de 2002 foi o lançador de teia biológico. É ele que a gente tem que bater? É nele que a gente tem que bater. Tá. Você também pode bater nele pela história do Avatar. Pensei que era o criador do Pocahontas. Esquece. A trilha sonora desse filme é composta pelo Danny Elfman, que compôs a trilha sonora de muitos outros filmes, como por exemplo o filme dos Simpsons, né, a trilha dele. O próprio Batman, todo o trabalho do Tim Burton, que é clássico que você tem Danny Elfman, o próprio tema do Batman, do filme, que até hoje, até foi pra desenho animado do Steam. Pegou ele dele. Ele é um cara que... Ele é do... Não, acho que ele era criancinha. Essa é Burt West. Adam West. Nessa qualidade que era, podia ter sido ele. Tinha uma capacidade pra fazer nada. Né? Pô, é uma música que pega, né? Mas, falando em música que pega, eu acho que justamente a trilha do Homem-Aranha, a trilha é legal, ela encaixa bem nos momentos, mas pelo menos pra mim, não teve aquela música marcante. Uma coisa meio John Williams, que você pega o tema e fica na cabeça. O que vocês acharam? Então, eu achei exatamente isso, que é uma trilha perfeita pro filme, né? Ele tem os momentos cômicos que é pom, 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 pom. E nos momentos mais sérios, ele consegue um momento mais épico, assim, que ele tem que salvar as crianças, a mocinha, consegue te passar essa carga, mas não é uma musiquinha que fica, né? Acho que ela é muito mais marcante Danny Elfman do que marcante Homem-Aranha. Se ouve essa música, você pode falar, Danny Elfman, mas tipo, de que filme? Você não diria, Homem-Aranha, até do desenho do X-Men você ganhava mais, e nem sei quem é o autor, que até puxaram um pouco pro filme do Bryan Singer, mas nesse acho que falta um pouco mais de identidade nessa trilha. Mas não atrapalha em nada, eu acho. Não, também acho que não. Acho que tá bom a trilha não roubar a cena, mas complementar o filme bem, né? Não, a trilha se complementa, com certeza, acho que cumpriu o papel, mas nesse sentido de você ouvir aquela trilha e falar, putz, aquele personagem que nem Star Wars, tipo, você já identifica. Não, por exemplo, só o comecinho. Exato. Superman também. Exato. Coisa. É uma questão também um pouco de marketing, digamos assim, porque você pode andar com a trilha sonora do Star Wars no seu iPod, por exemplo. Agora, a trilha sonora do Homem-Aranha, será? Será que sem o filme ela faz sentido, sabe? Não que a trilha sonora precise fazer sentido fora do filme. Não isso. Né? Mas é interessante, quando ela funciona, inclusive fora. Falando, emendando já efeitos sonoros, né? Assim, a parte de som do filme, os efeitos sonoros, o Sam Raimi sabe usar essa coisa de fazer você ficar com medo com trilha, né? Tanto a música quanto o barulho de susto e aí vem esse coisa do nada. De terror, né? E aí o background de terror dele falando que ele sabe que no terror, cara, acho que ele é mais definido pelas emoções que a gente passa quando está assistindo o filme, né? Assim, de chocar, de trazer aquela coisa, não de emocionar, não é pra, apesar de medo, tensão ser uma emoção, né? Sim. E aí nesse caso também, né? Tem aquele artifício barato, mas funciona, do música alta, quando você menos espera, né? Tipo, você diminui o som, vai diminuindo até tirar, ficar o silêncio, e aí do silêncio vem pam! Que é artifício meio barato, mas isso é meu propósito. Isso é meu propósito. Exato. Truques que você aprende fazendo filmes B que, né, quando você valem, né? Para o mainstream, né, cara? Inclusive...
Pô, eu gostaria de falar, assim, uma coisa que até eu acho que o nosso podcast tem muito a ver com o Sam Raimi, são os efeitos especiais, né? A gente utiliza muito esse artifício, efeitos visuais e tal, pra poder entreter o público. O que vocês acharam dos efeitos especiais de Spider? Cara, cumpriu o papel, apesar de... Eu não sei se eu digo pra época... Pra época Cara, era... acho que na época era sensacional. Não era, acho que não existia algo feito como, ou tão arriscado, né? Você colocar, seja assim, tão de cara de um personagem inteiro no Homem-Aranha, sendo que é ele, não é só alguma coisa... É. Talvez, quem fez isso antes? Matrix, né? Colocar o personagem inteiro, tipo, a cena inteira. Não, Matrix ele foi fazer em 2003, cara. Com o Neo de Borracha? É. 2003. Eu chamo de Neo de Borracha. Não foi no Revolution? Foi em 2003. No Reloaded. Revolutions é o... Foi depois, então. 2005, né? Revolutions. Tá vendo? É que o Spider-Man é mais fácil porque ele tem a máscara e tal. Mas às vezes você imagina o trabalho que deve ter dado na época também. Sim, sim. Mas não, tipo, eu lembro que eu via, assim, matérias e eles falavam que só pra ficar renderizando essas imagens precisava de uma sala inteira de servidor, de computadores foda e trabalhando 24 horas por dia durante 3, 4 meses, sabe? Imagina, né, cara? Mas eu digo que funcionou. O CG geralmente era usado tipo, pra camuflagem à noite, no escuro. Nem se usou no uso gel passando aqui atrás da gente no final do filme. É verdade. Então, funcionou pra O final do caramba. filme foi cenas de puta ação show-off, né? Tipo, nossa, olha isso que eu consigo fazer. E tem outras coisas que acho que aí construindo aquela mistura do bom e velho cinema de raiz. O cinema moleque. Que eu aprendi com o nosso Trivia Man, que é a aranha, que desce na mão do nosso querido fotógrafo Peter Parker. Pra que você vai gastar dinheiro com Exato. efeito especial? A aranha, sabe aquela aranha que desce? Que é dessa cor? Ela é azul e Isso. vermelho? Ela foi pintada. A mão. À mão! Pois é. Primeiro, eles jogaram aranha atrás, tipo, deram um sonífero pra aranha? Bom, na verdade, isso é uma informação que veio única e exclusivamente da internet. Então a chance dela estar errada é muito alta. Mas vai que o corpo da aranha era artificial, não era uma aranha em si, foi descendo e as perninhas são, ou seja, Pode ser. Nossa, que mancada. Ou Você, vai tipo, que... tira todas as pernas da aranha. Não, só pra usar o cinto, né? você faria Nenhuma aranha foi machucada ao fazer esse filme. Ou Ou se não, são só aquelas que estão em exposição lá. 15 aranhas geneticamente modificadas. contrataram uma manicure São apenas pintada de 14. esmalte e tal. Não tem essas que fazem tá joaninha na unha? Faz uma aranha aí. Né? Pinta essa aranha. Tinta atóxica, colaram. Atóxica. Então no final Tesoura o sem saldo ponta. foi positivo desses efeitos. Né? Eu gostei também, achei que em nenhum momento eles entraram na frente do filme. Esse filme, eu assistindo hoje, 10 anos depois, ainda não me incomodou, assim. Não me incomoda. E falando na Aranha, ou Aranha, Tobey Maguire no elenco. Yeah! Tobey Maguire de nerd convence Cara muito. de bobo. Eu acho que ele é toda a carga emocional pra você se identificar, ou não só se identificar, você torcer pelo personagem principal, tá nele, eu acho. Ele faz um bom Peter Parker. Passa Ele insegurança, parece né, é. aquele nerd bobo da escola. Então, Seguro na dele, tipo, é adolescente mesmo, né? Acho que. Inclusive, antes de ele Você fazer sofreu bullying. o Homem-Aranha, eu não lembro de nenhum filme grande que ele tenha feito. Eu acho que não. Tanto ele quanto a Kristen Dunst, quanto o James Franco despontaram no Homem-Aranha, né? Isso, Eu também não lembro dele ter feito nenhum filme bem depois. Não, o Presidente fez Não, tô Tem aquele do cavalo. Seabiscuit, eu assisti esse. É, tem aquele Seabiscuit. É bom? É bom, cara, eu gostei. biscoitinho do mal. Pois é. É o biscoito de água e sal. Pô, ele. O Seabiscuit. Fez uma participação no Shrek, né? A Kristen Dunst fez um filme grande antes, Entrevista com um Vampiro. Não, Pô, tem beijou o razão. Brad Pitt. Tem razão. Na boca, com 12 anos. 12 anos, pedofilia. E o Brad Pitt é o casal Vamos Polanski fazendo escola. E agora, bom, ela tá, né? O James Franco foi um cara que despontou como um ator, assim, mais versátil, né? Ele fez novela nos Estados Unidos, uma coisa que assim, todo mundo condena. Ele falou, por que não? Eu sou ator, cara. Faz teatro, faz novela, faz filme grande, filme alternativo. Ultimamente, no final dessa década de 2000, e recentemente tá fazendo muitos filmes bons, assim, diversificados, né? Então. O Tobey sumiu mesmo. Bom, ele se consagrou como um ator meio cult, assim. O cara, ele é versátil, faz filme fumando maconha, faz filme
Cortando o próprio braço. O próprio braço faz comédia dele mesmo no Funny or Die, tá ligado? Tem uma série de ele zoando ele mesmo, tipo Aprenda a Atuar com James Franco. Pô, é um cara que apresentou o Oscar, né? Que foi uma bosta. Foi péssimo, foi um ridículo. Isso aí a gente Mas, não considera. sei lá. Ele fez junto com Homem-Aranha 3. É engraçado, uma trivia também. Nesse filme ele nunca sorriu. Cara, ele só tava com uma cara de choro o filme inteiro, velho. Ele Eu não gostava do ator por causa Murilo disso. Benício School of Play. Olha que ele é Literalmente, cara. O Murilo Benício também é um ator que todo mundo ama, mas eu achei ele foda, cara. Ele é um ator que pega na... Pegar Jade. Pega a Jade. Pega na... Não, ele pega na... Pega. Pega. Eu ouvi isso daqui. Eu também acho que pega. Ele pega na caricatura do Pega na personagem. caricatura, o Murilo Benício. Porra. Só que tem que ser um Ele cara, faz um uma voz caricaturista pra cara. muito ruim. O Eu caricaturista gosto só do faz cara. uma caricatura a vida inteira, só se for. Ele Mas, no ó, clone é bom. Preciso dizer, com relação ao nosso amigão da vizinhança, Amigão da vizinhança. se não fosse o William Dafoe, o que seria do Peter Parker, né? Do Homem-Aranha? É, Sem o grande vilão, sem o grande vilão. acho que é um grande grande vilão, super-herói com um grande vilão responsabilidade. sendo interpretado Exato. por alguma estrela forte, né? Assim, É. tudo bem que o William Dafoe não sei se seria considerado assim um Ele é um vilão em pessoa, né, cara? peso, Pra assim, mas mim- ele, como ator, assim, eu digo. Pra mim, o William Dafoe ele nasceu pra ser vilão. Não é? O médico Concordo. olhou pra cara dele e falou: esse moleque vai ser Ele vilão. não deu na tapa no vida." bumbum, ele deu tapa na cara. Ele foi dar um tapa no bumbum, ele desviou e mostrou o dedo do meio pro médico, cara. Ele tem cara de vilão. Ele tem Como aqueles, fazendo careta, né? ele tem aqueles ossos da cara enormes, sabe? Cara assim, não é bem assim, mas enfim. E tem mais uma curiosidade, que a máscara do Duende Verde ela foi feita com base no rosto do William Dafoe. E por isso que também a máscara do Duende Verde tem aquelas coisas de metal. O olho amarelo foi uma que ele tava com hepatite, não é? Foi uma icterícia e então ele se dedicou bastante ao papel, inclusive, para fazer. E de acordo com o que está escrito no IMDb, etc., ele gravou, provavelmente o soro do- ele tomou o soro, ficou bombadão Parecido com você? Isso, exato. Veja só nos músculos. Ele gravou mais ou menos de 90 a 95, 90, sei lá, 90% das cenas foi ele que gravou sem usar dublê. Que para um cara da idade dele é um ato louvável. Palmas para o William Dafoe. Eu ainda falo, o Stallone ainda chuta a bunda dele. Cada filme tem um Tom Cruise que merece, né, cara? Cada filme tem um Tom Cruise que merece. Exatamente. E o Tobey Maguire, ele não quis quebrar a unha, não quis fazer os... Ah, o Tobey Maguire ele teve dublês, né? Mas ele teve que treinar duro durante uns, sei lá, 5, 6 meses, só comendo um monte de proteína e malhando que nem um maluco. Kirsten Dunst, teste do sofá ou não teste do sofá? Kirsten Dunst, teste do sofá ou não? Não, ela era uma atriz. né? Já era, Não, já ela tinha não beijado teve o Brad teste do Pitt. sofá. É. Inclusive ela fez esse filme porque ela não gostava de fazer filmes mainstream, de acordo com ela. E ela fez esse filme porque ela achou que esse filme ele tinha um toque de filme independente, apesar de ser um filme gigante e que ela fosse ganhar um salário para pagar esmalte a vida inteira, né? Mas ela escolheu por ser um filme com um toque de independente. Realmente é, né? É, porque até acho que... É por ser o primeiro, Ah, né? o próprio diretor, Não, né? é, isso que eu ia falar, acho que é mais pelo diretor do que necessariamente. Cara, mas... Além Além do casting. tem outro cara também que roubou a cena em poucos segundos. Jameson. James, Esse cara é muito bom. sensacional. O nome do ator? Tá aparecendo aqui, ó. Esse cara aqui, ele nasceu de bigode já, fumando charuto, sabe? Falando, passa minha secretária! Com uma mancha da Elvira no cabelo. É. Aquele cabelinho. Que por sinal, Cabelo não sei se vocês militar. sabem, é peruca. Aquele cabelo quadrado. O ator E quem mais é peruca? geneticamente calvo. Ah, ele é careca. É. Meus miolos Lisão. Cara, sabe quem eu descobri que é careca e eu fiquei muito triste? É. Tipo, é óbvio. Silvio Santos. Não, é óbvio que é, porque ele aparece careca algumas vezes. O Bigman, velho. Na minha cabeça, o Bigman não pode ser Deus, careca. careca. tá ligado? Barabim, barabam. É o Mark Strong. Mark Strong é careca. Não é só calvo até atrás? É, É careca total. Só para lá do Em cima sucesso. ele tem, Mas em cima não tem atrás. Assim. Pois é. Pode crer. E sabe quem mais usa peruca no Homem-Aranha? Quem? Kirsten Dunst. Ela não é ruiva, ela é loira, né? Loira. Cara, isso que é. vá! É Isso verdade. é o cúmulo da viadagem, né? Porque tem ator que, tipo, sei lá, Charlize Theron engorda
30 quilos pra fazer o papel, ela não quer pintar o cabelo? Ah, é que tá, depende se é o diretor, senhores, porque tem o Superman Returns, que o diretor, Bryan Singer, não sei porquê, ele pôs peruca pra nós ainda. E ainda com orgulho, você vê nos extras, ele fala, ó, essa peruca aqui pode molhar, isso aqui é pra água. E o cabelo da menina, tipo, fica na... Uma pessoa que eu não sei se sabia também que a peruca é a Tempestade, né? X-Men. Ah, vá. Ah, vai que aquele cabelo branco não é dela. Eu pensei também, nossa, que moça nova pra ter cabelo branco. E só que ela... A Kirsten Dunst, ela gostou tanto do cabelo ruivo dela que no segundo e no terceiro filme ela pintou. Tá bom. Decidiu pintar. Então o próximo filme não vai ter Jameson? Não vai ter Jameson. Como vai ser o próximo filme? O que tá pegando nesse filme? Cara, nesse próximo filme, ó, não vai ter teia orgânica, vai ser lançador de teia mecânico. Com cartuchos, como no Com gibi? cartuchos, com E fluido nos de jogos teia. do PlayStation? Vai ter o Homem-Aranha fazer piadinhas enquanto luta com os vilões. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Porque Nossa, sempre nos quadrinhos, quando tem tá rolando gente. as lutas... Não, já tinha. A piada, você tá falando? Não, piada. volta tudo. Lançador de teia Sim. era orgânico nesse filme. No novo vai ser o lançador, Sim. igual do gibi. Igual do gibi, sim. Nesse filme, o Aranha ele é calado quando ele tá de máscara. E quando fala, o mandíbula não mexe. No novo, ele vai ser piadista, como ele é nos quadrinhos. Como ele é nos quadrinhos. Inclusive nos quadrinhos, Aí o faz interessante dos quadrinhos do Homem-Aranha é que as cenas de luta, elas são metade ação e metade texto. Porque é o Homem-Aranha xingando e enchendo o saco do vilão. Isso a gente tem que agradecer ao grandioso, é o Senhor Stan Lee, né? Stan Lee, grande escritor Stan Lee. Sensacional. Fará uma ponta no Amazing Spider-Man? Com certeza, né? Assim esperamos, com certeza, não, com certeza ele vai, certo? Com certeza. Nesse, você vê que ele tá velho, mas tá ágil. Ele desviou de uma pedra que tava pra cair na cabeça dele. Pois é, você viu que velho, atento, perspicaz. É o sentido de aranha, né? O cara que criou. Inclusive é peruca. Não, mentira. E agora a pegada nesse novo filme é o lado da história de Peter Parker que você não conhecia. Ou seja, vamos saber sobre o papai e a mamãe Parker. Olha só. Pode crer, E vamos saber mais sobre o lado Peter. E não vai ter mais Mary Jane, agora vamos seguir a ordem correta. E vão usar a Gwen Stacy. Gwen Stacy, Emma Stone como Gwen Stacy. E... Você pode ver ela em Zumbilândia, que é um filme sensacional, e The Help, que é Exato. Então. E conforme a gente falou no começo, quem vai fazer o Peter Parker vai ser o Andrew Garfield, que fez o Eduardo Saverin no filme Rede Social, o filme do Facebook. Esse programinha que está aberto na segunda aba do seu nesse instante. Exatamente. E eu pessoalmente olhei pro Eduardo Garfield e eu achei... Eu não fui muito com a cara dele, não achei que ele tem muito a cara, o jeito do Peter Parker. Porém, na época que foi lançar o Cavaleiro das Trevas, eu olhei pro Heath Ledger e falei, esse aí nunca vai ser um Coringa desse 10 ano. coisas que eu dei em você. Coração de cavaleiro, que merda. E eu mordi minha língua. Tanto que... Tá inchado até hoje, né? Não, Você não, foi- ri, não, não, o Heath Ledger, ele não, fica assim, né? não, rola. Ele foi muito bom em Cavaleiro das Trevas. Eu espero ter essa surpresa com o Andrew Garfield também. Todos nós temos, né? O diretor é o diretor de 500 Dias com Summer, 500 Dias com Ela em português, né? Como é que é o nome em inglês? 500 Days of Summer. Então, 500, você 500 Days sabe of Summer. que número você não traduz, né? Então é Não 500 traduz. Days of Summer. 500 Days of Summer, que virou 500 Dias com Ela. Dias com Ela. Que o nome dele Summer já... é ela em inglês. Ele nasceu pra Summer fazer é ela. Spider-Man porque o nome dele é Mark Webb. Sacou? Nasceu pra fazer... Cara, ele é a Marvel em pessoa, se for pensar. Porque tem esses caras que ele já tem o nome do poder que ele vai ter, Pode sabe? crer, ele pode ser um Homem-Aranha de verdade, a gente não sabe, né? Quem sabe? Por isso chamaram, cara. Fizeram um filme dele, assim, só pra contar, né? Nossa, ganhou um monte de festival, caralho. Nossa, você solta teia. Você quer dirigir? Pois é. E aí, é porque você foi ver o 500 Dias com Ela, essa pegada de mostrar o relacionamento de dois jovens ali, e a visão é meio loser também, o personagem de 500 Dias com Ela. É. E cara, tipo, acho que com o Peter Parker vai casar muito bem nesse sentido de focar nesse aspecto, né? Acho que como estão falando tanto, vão dar tanta ênfase nesse lado, do personagem Peter Parker, que eu acho que no antigo, nesse 2002, não deixou de lado, mas é que tá, a gente espera que
deu uma nova faceta, né? Até porque assim, eles estão fazendo esse falar a filme mesma coisa, né? Porque pra que você vai falar a mesma coisa com novos atores. Com novos atores, né? É. Não faz muito sentido. Eu acho que assim, já eles vão fazer esse filme porque senão eles perdem o direito, né? A Sony, se não faz um filme do Homem-Aranha a cada X anos, Exato. perde o direito de fazer volta pra Marvel. E já que eles vão utilizar isso pra não perder o direito, que faça um filme Mas legal, um filme né, cara? decente, né? A Bom. gente espera que seja. Tipo, Quem vai ser o vilão? O vilão vai ser o Lagarto. Doutor Lagarto. Dr. Doutor- Kurt Connors. Isso a gente precisa falar, cara, que sacanagem, que o ator que faz o Kurt Connors na trilogia do Sam Raimi, todo mundo falava que acho que o Sam Raimi chegou pra ele e falou, ó, eu ainda vou fazer o Lagarto, e você vai ser o Lagarto. Relaxa. Relaxa. Don't worry, ó, I got ó, this, I ó. got this. Palavra O que de aconteceu? escoteiro. Caiu o Sam Raimi, caiu o ator, chamaram outro pra ser o Kurt Connors, e outro cara vai ser o E Lagarto. o cara só fez a parte chata do lagarto, que é que é a parte humana. de professor. É. Fala, Peter, você Que ele é pode dar maneta muito também, mal. não é? Mas é bacana ele ter colocado essas coisas, né? Tipo, referência no anime, né? Tipo, para o fã, mesmo que não fosse usar o Ed Sim. Brock, ele tava lá no primeiro filme, né? Ele era fotógrafo. O Ed não conseguiu tirar nenhuma foto do Homem-Aranha. Então. Tem desse e realmente acho que é só esse o vilão. Não, que isso já é uma coisa boa. Pô, né? isso é Então, muito bom. E assim, eu vi o trailer que saiu, o trailer é um trailer bem filmado, um trailer bem construído, mas não me passou aquela emoção que eu tive quando eu vi esse trailer desse filme. Né? Quem nunca Você tinha- gostou do trailer? O que você achou? Cara, eu gostei. Assim, acho que não dá pra comparar com o antigo, porque a gente nunca tinha visto nada do Homem-Aranha como foi feito É, com o Homem-Aranha. verdade. Mas nesse novo eu tô esperançoso, cara. Eu gostei. A única coisa que me inspirou um pouco, acho que pode dar um pouco de vertigem, é nas cenas em primeira pessoa do Homem-Aranha. Estilo Mirror's Edge, Isso. que é um jogo de Foi o computador, primeiro teaser, né? PlayStation. Será que vai ter cena assim? Xbox. Vai ter, ele Vai. falou. E ainda usando 3D. Eu, no jogo, no Mirror's Edge, eu senti um pouco de vertigem na hora. E imagino que em 3D, eu cara, assisti é. IMAX, cara. Eu fiquei um pouco Eles- divertido no Hugo, sabia, cara? Tá vendo? Porra. Eles vão distribuir isso Acho aqui que eu de tenho que parar de volta. filmar. Acho que deveriam, sinceramente deveriam, porque vai ser arriscado. Mas eu acho que Eu não sei nesse estar atrás do Roger, na frente do Não, Roger não no sei. cinema. Mas nesse sentido, você pode ver que os caras também estão se preocupando com a ação, que acho que não pode. Um filme desse porte não pode falar, a gente só vai se concentrar em desenvolvimento de personagem. Ah, com certeza, deixar com a ação de certeza, lado. Não. com certeza. E o CG hoje em dia, meu, melhor do... Sensacional. 10 anos melhor, né? Só envelhece, é que nem vinho, tá melhor a cada ano. Não é não? Bom, Então, não experiência. E- Tem CG ruim pra caramba hoje em dia também. E te faz vomitar quando usado em excesso. Pode crer, né? é verdade, hein? Boa analogia. E pra encerrar, vamos falar aqui que cada um dá pra esse filme de nota. Quantas aranhinhas vamos dar pra esse filme? Eu dou 5 aranhas pra esse filme, porque eu gostei muito dele. Na época que ele estreou no cinema, eu já li os gibis antes e fui assistir com uma expectativa já que era muito alta por causa dos trailers, e o filme atendeu essa expectativa. Eu achei que em termos de cinema, em termos de roteiro, direção, figurino, elenco, etc., ele é um filme que ele é muito justo, ele cobre todos os critérios bem. E eu acho que o que é mais importante num filme desse tipo ele é um filme muito divertido. Você consegue assistir ele hoje, que ele é um filme que já tem 10 anos, e você se diverte muito. As cenas são empolgantes, o personagem é legal, então tudo isso contribui. E eu dou 5 aranhas para esse filme que eu acho que merece. Olha, concordo com você, caro Bruno. Eu acho que é um filme completo, né? Ele tem a parte emocional, tem a parte de ação. É o que todo fã queria. Ele pegou essa... Com grandes orçamentos vem grandes responsabilidades. Ele pegou essa oportunidade que ele teve de fazer um filme foda e realmente fez um filme foda. Né? Tem um diretor que trabalha melhor com restrição, George Lucas, do que com um orçamento muito ilimitado. Né? Ele pegou, usou bem os recursos que ele tinha, usou bem efeito especial, trilha sonora, elenco. É um cara que soube fazer essa transição aí. E é um filme que eu acho que por muitos anos, eu acredito que por mais 20, 30 anos vai ser um filme assistível numa boa. Tá? 5 aranhas pro Spidey. Eu também dou 5 aranhas, só se eu até matei aqui. 5 aranhas para esse filme. Até a É onde vem a poluída. Terra Preta. Vai, a gente vive em São Paulo. A gente está em São Paulo. Como se Nova York fosse super limpa. Então, limpo, né? Mas 5 aranhas foram é o que eu dou para esse filme, porque foi muito bom. Realmente, acho que desde Superman de 79, final dos anos 70, não se viu uma adaptação tão fiel de um personagem de quadrinhos que empolgasse tanto e atendesse expectativas
não só de quem era fã, porque eu até ver o filme não era fã dos quadrinhos, eu sempre li o universo DC e comecei a ler por causa do filme. Eu conheci Homem-Aranha por causa do desenho animado, que era o que eu mais gostava. Então, realmente, nesse aspecto casou tudo, adorei os atores, comecei a descobrir quem era Sam Raimi por causa desse filme e foi maravilhoso. Realmente eu espero que, assim como o Superman virou icônico por tantos anos, nada superou, acho que não acho que você teve outros heróis superados, mas esse foi imbatível, esse Homem-Aranha marcou. O novo Homem-Aranha tem uma grande responsabilidade, um sapato muito grande aí pra preencher, mas sensacional. Então todo mundo concorda que é um filme foda. E a nota que o Homem-Aranha... Você já assistiu esse filme? Nem spoiler pra caralho. Ah, não é? Olha, eu queria saber, é verdade, eu queria saber o que o próprio Homem-Aranha, nosso cabeça de teia, achou desse filme. Câmeras close. Homem-Aranha, Câmeras o close. que você achou do seu filme de 2002? Eu gostei muito desse filme. Eu achei que ele mostrou a minha natureza assim como eu sou. Eu sou demais. Eu sou belo, sou forte, e sou ágil, e sou um ótimo ator. Eu sou engraçado. E sou engraçado. Yeah. Inclusive, eu faço aniversário, eu faço 10 anos. Palmas pra mim! Valeu, cabeça de teia. E é assim que a gente Obrigado. se despede desse nosso primeiro videocast de Cine Splendor, Os Bons Companheiros. Por favor, mande e-mails, comentários, gostou, o que você quer ver no próximo. O filme da próxima semana tá passando aqui na sua tela agora. Da próxima semana, não. Do próximo mês. Próximo mês. Do próximo mês. Uma vez por mês a gente vai estar aqui com você, os bons companheiros, te acompanhando nessa incrível jornada que é o cinema de todos os tempos. Não deixe de conferir também o nosso outro canal, Wednesday Movie Night. Que o endereço está A aqui. gente comenta sobre filmes lá também. Você pode visitar muitos outros artigos, muita gente boa escrevendo no Cine Splendor, né? Siga a página do Facebook para ter sempre as atualizações. Twitter. E É isso A aí. arroba está aqui embaixo também. Tamo junto. Valeu, galera. Muito obrigado. E lembre-se, ao assistir bons filmes, Que seja com bons companheiros. Você me salvou! Ai, gente, eu sou Mary Jane, você me salvou! Eu quero te beijar. espere. Ai. This is my gift. This is my curse. Who am I? I'm Spider.